Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos dar início a mais uma reunião do SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. A partir do ano de 2022, nós estamos já realizando uma palestra composta de perguntas e respostas, o que a gente chama de pinga-fogo, que durante muito tempo teve a grande participação do nosso querido Richard Simonetti. Na segunda-feira de cada mês, teremos essa atividade, mas agora com a participação do nosso amigo e companheiro de SEAC, Sidney Fernandes. Embora ainda de forma não presencial, o SEAC continua com suas atividades no atendimento fraterno, nas aulas da Uniceac, de maneira virtual. As palestras continuam de forma online, graças às equipes da Rádio e TV SEAC, que mesmo durante a pandemia não poupou esforços para que a doutrina espírita continuasse a ser veiculada via internet. Nossos núcleos de periferia, a Casa de Passagem, o Albergue Noturno, bazares, secretaria, livraria, editora e café SEAC continuam funcionando. Graças a Deus e aos espíritos protetores desta casa de oração, estamos aqui para dar continuidade às atividades doutrinárias desta casa. A partir de agora, vamos fazer algumas perguntas e temos a companhia de Sidney Fernandes, que vai responder e vai comentar as perguntas que fizemos a ele. Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade. Já deixo para você a nossa primeira pergunta de hoje. Sidney, o que provoca o sofrimento? Que a paz de Jesus possa estar conosco mais uma vez. É uma pergunta secular. Desde que o homem é homem, ele quer saber por que sofre, por que este mundo é de expiações e provas. Na verdade, os espíritos superiores não gostam de nos ver sofrer. É bem verdade que o sofrimento material não os sensibiliza tanto, porquanto é passageiro. Eles se incomodam mais com o nosso sofrimento moral. De uma forma ou de outra, o homem quer saber por que sofre. Nós teríamos que remontar as atividades do homem para ver se ele está de acordo com a justiça divina. Ele já aprendeu a perdoar? O homem já aproveita o seu tempo para aprender mais, para estudar? O seu coração já se sensibiliza de forma empática e quando ele vê uma pessoa sofrendo, ele se coloca no lugar dela? O homem já aprendeu a perdoar e não guarda rancor, mágoa no seu coração? Se essas perguntas fossem respondidas a contento, nós não precisaríamos mais do sofrimento. Na verdade, temos que comparar o sofrimento como se fosse uma espécie de lixa grossa. Nós temos algumas rusgas, temos algumas imperfeições e precisaríamos lixar, aplainar, polir, de forma que o nosso coração pudesse estar voltado apenas e tão somente para as coisas positivas da vida. Jesus foi o exemplo maior. Ele nos trouxe a proposta de um mundo melhor. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas de forma que nós pudéssemos conquistar essa paz com o nosso comportamento. Ele falou ainda, o meu reino não é deste mundo, lembrando-nos de que a verdadeira vida é no plano espiritual. Com efeito, a Terra pode ser considerada um hospital, uma prisão, pode ser considerada uma escola, qualquer coisa, menos o nosso lar. A nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Nós somos espíritos e a nossa vida verdadeira, correta, é no plano espiritual. Estamos aqui no mergulho de passagem e aqui estamos para aprender e para desbastar nossas arestas. Em suma, evoluir. Enquanto não alcançarmos o nível evolutivo que pretendemos, que queremos, nós continuaremos sofrendo. Se formos espertos,
poderemos trocar a moeda da dor, do sofrimento, pela moeda do amor. Sidney, temos aqui outra pergunta e eu fiquei na dúvida. Vou fazer a pergunta para você e uma subpergunta dentro dela. O que diz André Luiz sobre pessoas que gostam da doença? E eu faço essa repergunta. Existem, Sidney, pessoas que gostam de doença? Infelizmente, sim. Nós temos casos em que as pessoas estão cercadas, às vezes, por entidades que lhes trazem alguns transtornos, e mesmo assim, elas sentem falta. Eu me lembro de um caso de uma senhora cujo marido havia falecido, e eis que o centro espírita da cidade fez de tudo para ajudá-la. Ela estava intranquila, ela se sentia perseguida pelo marido, se sentia infeliz, e gradativamente eles conseguiram reequilibrá-la. Mas, infelizmente, dali a pouco ela caiu novamente na mesma situação. Agora, por que isso? E aí foi feita uma verificação junto do plano espiritual. Na verdade, quando ela, durante a noite, ela deslocava-se para o plano espiritual, ela ia atrás do marido, porque ela achava que ele deveria estar em casa. Então, na verdade, ela estava simplesmente dizendo para as pessoas que estava resignada, estava bem, mas sentia falta do marido. E isso quer dizer que, nesse livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos traz o registro de milhares de pessoas com ideologias diversas, mas que se apegam ao seu obsessor, se apegam ao marido ou à esposa que desencarnaram, reclamam aos quatro cantos da moléstia de que se fazem portadores. No entanto, se essas doenças lhes são subtraídas, sentem-se vazias e padecentes. Voltam a apresentar, como é o caso daquela senhora que eu citei, sintomas e impressões que causam essas enfermidades. Infelizmente, a posição de vítima é ainda muito comum. As pessoas se comprazem com essa situação. E, infelizmente, também, além dessa tendência de gostar da doença, elas ainda evocam problemas do passado, coisas que poderiam estar superadas, mas enfermidades espirituais retornam para suas vidas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o complexo de vítima, quando nos julgamos perseguidos pelos espíritos, pela dor, pela enfermidade, quando deveríamos fazer uma introspecção e saber exatamente o que nós queremos. E, a partir daí, adotar um comportamento equilibrado, libertando aqueles que partiram para continuar sua vida no plano espiritual, e aqui na Terra, fazermos todo o possível para ter um comportamento adequado que não nos faça gostar de reclamar das nossas doenças, porque essas doenças, essa reclamação, esse apego à situação de vítima pode e, às vezes, muitas vezes, atrapalham nossas vidas. Sidney, a gente tem grandes exemplos aí de pessoas que têm determinadas, vamos dizer, doenças, dores, ou que e vão ao médico e não conseguem assim encontrar uma causa. Então quer dizer que doenças sem causas definidas podem originar-se da sintonia com enfermidades espirituais, Sidney? Ah, sim, nós falamos isso na resposta anterior. Quando nós temos vícios pretéritos, praticamente eles grudam em nosso perispírito. Então aí surgem aquelas doenças, aquelas lesões, sem diagnóstico específico. O médico faz todos os exames possíveis e não encontra lesões que justifiquem aqueles sintomas. São as chamadas doenças idiopáticas.
são aquelas que nós provocamos pelo nosso próprio desequilíbrio. Nós nos dizemos prejudicados, inquietos, mas, infelizmente, parece que existe alguma coisa dentro de nós que nos faz querer estar doente. E essas enfermidades espirituais são, de uma certa forma, evocadas por nós. Temos que colocar uma coisa na cabeça. As doenças existem para nos despertar, para nos alertar, para que a gente possa assumir uma postura de comportamento adequado, renovação interior, desbaste das nossas arestas, superação das nossas más tendências. Mas, desde que este objetivo seja alcançado, nós temos que partir para a saúde, tanto a saúde espiritual, com bons pensamentos, boas atitudes, a saúde psicológica, isto é, libertando-nos, afastando-nos da tendência do complexo de vítima, e também tomar todos os cuidados higiênicos para que as doenças materiais não nos colham, porque não basta a gente orar, ser bom, se você não tomar medidas preventivas, higiênicas, que venham a nos dar condições de saúde. Então, são 3 aspectos fundamentais: a parte material, os cuidados com a parte material, os cuidados com a parte psicológica, de não ficarmos nos encantando com as doenças e o complexo de vítima, e a parte espiritual, porque além das doenças do passado ou desta vida, que estão grudadinhas aí no nosso perispírito, nós acabamos criando uma espécie assim de atrativo, de aroma, que atraem espíritos. Esses aromas atraem espíritos que, infelizmente, gostam de ficar ao lado de pessoas doentes. Então, uma pessoa que namora muito a doença, acaba casando com ela. Ô Sidney, eu encontrei aqui agora um mini conflito, não sei se vou te colocar numa sinuca de bico e você vai responder para a gente. Aí tudo bem, a dor faz bem para o espírito. Por que curar as pessoas se a dor faz bem para o espírito, Sidney? Resolva esse conflito para nós aí. A pergunta é muito boa, e eu vou me valer de um médico espírita chamado Paulo César Fructuoso, porque os colegas perguntaram, disseram: olha, você trabalha tanto com a saúde, procurando minimizar as dores, agora você fala constantemente nas suas palestras que a dor é útil, é boa, o sofrimento aperfeiçoa. Ora, se o sofrimento e a dor são positivos, por que eliminá-los? Essa pergunta foi feita em O Livro dos Espíritos, de forma que Kardec dissesse: sim, a dor, muitas vezes, é necessária para desbastar as arestas. Mas sabemos nós até que ponto ela já não foi superada? E outro aspecto importante: Deus ajuda os homens através dos homens. E aí o doutor Paulo César Fructuoso diz mais ou menos o seguinte: eu curo as pessoas, não obstante no centro espírita ou nas minhas palestras dizer que a dor tem finalidade, que o sofrimento é bom para o espírito, porque é minha obrigação de médico salvar vidas, diminuir dores. Além disso, como é que eu vou saber se já chegou ou não o momento da libertação do meu paciente? Se Deus não resolveu me utilizar para abreviar ou eliminar as dores dessa pessoa. Ou então, a pessoa tinha até uma certa conta para ajustar e Deus lhe concede uma moratória. Eu faço o melhor possível para curar e auxiliar os doentes que me procuram. A esse respeito, não sei se você vai me perguntar ainda, Theo, mas existe um fato relacionado com Chico Xavier, em que ele estava
para ser operado pelo Dr. Fritz, através do médium José de Arigó, ele delicadamente declinou dessa cura, porquanto ele já sabia, pelas orientações de Emmanuel, que ainda não chegara o momento da cura. E disse ele, naquele bom humor que o caracterizava, bom, com esta doença que eu tenho aqui, eu já estou acostumado, mas se você curar o meu olho, pode ser que ela estoure em outro lugar. E é o que acontece mesmo. Se, por exemplo, alguém ainda não eliminou as suas causas interiores de doenças, o médico pode curar, mas ela estoura em outro lugar. Como fazer para diminuir isso? Eliminando as causas das doenças. Ô Sidney, então, dentro disso que você está passando para a gente, podemos então ser escolhidos como instrumentos da divindade para minimizar as dores alheias, Sidney? Sem dúvida, sem dúvida. Para nós, a nós cabe estender a mão a todos aqueles que precisarem dela. Ou mesmo espontaneamente, se você descobrir uma pessoa que está precisando da sua ajuda, se estiver no seu alcance, você deve estender essa mão. Ah, mas é um indivíduo que não merece. Quem que vai julgar isso? Se por acaso a pessoa está sofrendo um problema ali, é um problema kármico, você pode minimizar, diminuir a dor, dar o anestésico, dar o remédio para que a pessoa sofra menos. Ela vai continuar passando por um pouco de dor, mas se de repente chegou o momento da sua libertação, nós, repito, somos instrumentos de Deus. Deus ajuda os homens através dos homens. A vacina, o novo diagnóstico, os novos medicamentos, aparelhos novos, tudo isso é a torneirinha que Deus permitiu que se abrisse para que o conhecimento que existe em sua plenitude na espiritualidade possa ser proporcionado aos homens. Assim, quando nós recebemos um remédio, uma vacina, um novo conhecimento, devemos sim empregá-los em favor das pessoas que estão sofrendo. Aqui neste salão, nós tivemos centenas de pessoas que receberam os passes do médium curador Paulo Neto de Campinas. Todas foram curadas? Não. A cada 10 pessoas, 5 não tinham nenhuma reação, apenas um leve alívio. Outras 3 receberam um grande alívio. E outras 2 foram curadas. Mas por que essa diferença de tratamento? Por que essa diferença de assimilação dos efeitos do Paulo Neto? Ele distribuía o seu magnetismo, que era dinamizado, potencializado pelos espíritos, para ajudar quem merecia. Então, 2 ou 3 pessoas foram curadas, outras 3 ou 2 tiveram um alívio, e outras 5 ou 6, um pequeno alívio. Tudo depende das nossas necessidades espirituais. Mas sempre devemos estar apostos para ajudar quem precise da nossa ajuda. Sidney, as pessoas vivem numa intensa busca por resolução de problemas e de muitas outras situações, e principalmente também doenças físicas, né, e assuntos mais espirituais. Aí vem a pergunta para você, Sidney: como encontrar a cura definitiva para os males do corpo e da alma? Esta é a pergunta milionária, Theo. Como encontrar a cura definitiva para os males do corpo e da alma? Allan Kardec já nos deu esta solução. E Jesus já falava nesse assunto também. Kardec falava que o homem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência pelos seus próprios atos,
vai perguntar para si mesmo se violou ou não esse mal. Em outras palavras, a cura definitiva para os males do nosso corpo está na cura da nossa alma. Quando o homem aprender que ele deve ser útil em relação à vida, ao semelhante, que ninguém mais tem nenhuma queixa dele, se fez ao semelhante, conforme assegurava Jesus, tudo que desejaria para o outro, faz para o semelhante o que gostaria que fizessem para ele, aí começa a cura da alma, a limpeza do nosso corpo perispiritual. Sujeiras essas que foram colocadas pelas nossas atitudes do passado desta vida, como de vidas anteriores. Jesus, ao curar as pessoas, dizia uma frase que em relação à qual nós não damos muita atenção. Vá, tu, e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Em outras palavras, Jesus estava sintetizando a informação de que aquela pessoa que havia sido curada por ele, a doença dela, surgiu das defecções, das falhas, dos pecados, entre aspas, que ela havia cometido. Não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Aí voltamos para o tempo atual e dizemos, se nós tivermos uma boa alma, um bom espírito, se nós estamos empenhados em limpar a nossa aura espiritual, o nosso organismo perispiritual, que de uma certa forma armazena, acumula as manchas negras do passado, vamos desbastando essas arestas e limpando essas manchas negras, naturalmente nós teremos um corpo melhor. Todas as doenças, todos os problemas do nosso físico refletem alguma mancha espiritual, algum problema kármico, coisa que eu fiz há pouco tempo nesta vida mesmo, ou até em vida ou vidas passadas. A melhor maneira de curarmos definitivamente os nossos males do corpo é nós limparmos a nossa alma. Sidney, no dia a dia as pessoas acabam se envolvendo com alguns sentimentos que no momento podem até parecer corriqueiros, uma coisa passageira, mas com o tempo isso pode ir se agravando e se tornar uma outra situação mais complicada. Eu digo isso porque na próxima pergunta diz assim, rancor, ódio e principalmente tristeza podem encomendar dores, problemas e doenças, Sidney? Sem dúvida, sem a menor sombra de dúvida. A minha avó, Dona Duzolina, costumava dizer para nós, moleques, que nós de vez em quando nós procurávamos sarna para nos coçar. E acontece conosco isso. Se nós tomássemos mais cuidado com os nossos sentimentos, nós iríamos limpando as sujeiras espirituais do nosso corpo astral e não estaríamos encomendando problemas e doenças. Falamos já na pergunta anterior que Jesus já dizia para as pessoas que eram curadas por ele, vá tu e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Isto é, o pecado, quando você encomenda, você tem ódio, tristeza, rancor, faz mal para alguém, você está arranjando sarna para se coçar. É o bumerangue da sua atitude que volta para você com aquilo que você mandar. Aquilo que eu mando para o semelhante, volta para mim. Eu gostaria rapidinho de contar uma história que aquele grupo Humor e Espiritismo, aliás, um grupo maravilhoso, com um diálogo de Fábio de Luca, ele conta a história de um indivíduo que chega até um apartamento, um entregador abarrotado de caixas, e pede a identificação do indivíduo. O senhor é o Samuel? Sim. Encomenda para o senhor.
Deve ter algum engano, diz o Samuel. Eu não encomendei nada. Você está trazendo aí dificuldade, problema, infortúnio, dor. Eu não sou louco de encomendar essas coisas. Meu irmão, não tem nada de errado, não. Você conhece a lei de causa e efeito? Aquela que, do jeito que você manda, volta para você? Enfim, você encomendou tudo isso aqui. Eu não quero esses troços aqui, não. Então, pare de culpar os outros e encomende coisas melhores. Mas o que é isso? Que encomenda é essa? Você tem que ter bons pensamentos. Tentar fazer o bem para o seu semelhante, tanto com atitudes físicas, materiais, quanto com seus pensamentos, suas atitudes, com as suas palavras. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, ressentimento, que tipo de encomenda você está fazendo? O que vai bater na sua porta? Você tem razão. Bom, a partir de agora, eu vou tomar mais cuidado com os meus pensamentos, vou ter pensamentos mais saudáveis, praticar coisas boas, enfim, vou me controlar mais. Assim você vai aprender a receber coisas boas. Mas isso que está aqui na minha mão já foi encomendado, ok? É tudo seu. Cena seguinte, o entregador deixa todos os bagulhos na porta do Samuel e vai embora. Temos que tomar muito cuidado. Reclamamos da vida. Achamos que Deus está sendo injusto conosco. Quando, na verdade, nós estamos encomendando as nossas tristezas, as nossas dores, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa fala. Fazendo mal para o outro, vem mal para nós. Mas eu tenho sido tão bom ultimamente, nesta vida eu estou bem comportado. Sim. Mas sabe-se lá o que você fez no passado. Então agora você tem que fazer mais bem para diminuir um pouco a carga que você já encomendou. Então, meus caros irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas encomendas. Quando eu lanço ódio, ressentimento, tristeza e mando para o outro, eu estou trazendo para mim, de volta para mim mesmo. Ô Sidney, só um adendo aqui antes da próxima pergunta que a gente tem, dentro disso que você disse. A gente falou aqui, né, de rancor, ódio, tristeza. Um pouco do que você falou aí cai naquela máxima de a colheita, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória, até porque esse rapaz aí da cena que você contou, ele lançou todas essas sementes, né? Então, na hora que chegou a colheita, não tinha como o entregador levar de volta, não, isso daqui é seu. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente vem plantando, né, Sidney? Perfeitamente. Nós temos que ter cuidado, essa é a regra fundamental de uma boa vida, de uma boa encarnação. Como é que eu vou ter sucesso nessa encarnação? Como é que eu vou voltar para o plano espiritual melhor do que eu cheguei? Mudando a minha semeadura, mudando as minhas encomendas. Tenho que passar a ter simpatia, empatia, trabalho, verdade e fugir do ressentimento, da mentira, da desonestidade. Aí sim, eu estarei semeando boas sementes, porque conforme você mesmo disse, o plantio é livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. E a gente também não pode querer plantar um pé de cacto, um pé de palma e depois colher maçã, né, Sidney? É o que as pessoas geralmente fazem. Elas fazem muitas coisas erradas, no seu dia a dia acabam semeando coisas bem desagradáveis, semeando espinhos, e depois vão para o centro espírita, para a igreja, para o templo evangélico, para que o pastor, o padre ou o atendente espírita dê um jeito na sua vida. Eu me lembro de um caso que André Luiz relata, em que o indivíduo havia tomado 9 passes, mas ele vinha, tomava o passe no centro, os espíritos davam assistência e ele melhorava. Mas aí ele continuava com o seu mesmo comportamento.
piorava de novo, vinha para o centro e o pessoal do centro ajudava, os espíritos ajudavam. Aí chega um momento em que o mentor espiritual, André Luiz estava presente, o auxiliar disse para o mentor, olha, temos aí um caso de 10ª vez. Ué, que história de 10ª vez é essa? Sabe o que é, André? Nós damos 9 assistências para a pessoa, 9 oportunidades para ela rever o seu comportamento. Se ela continua com mau comportamento, aí nós nos afastamos. E aí a dor vai fazer com que a pessoa reflita mais naquilo que ela está fazendo. Então, nós vamos dar um alívio ainda para ele, mas vamos esperar que ele modifique o seu comportamento, isto é, pare de jogar, de plantar espinhos, porque ele está colhendo espinhos que ele plantou. É assim a vida. Os espinhos que estamos colhendo foram plantados por alguém, não é por Deus, não é pelos espíritos, não é pelos obsessores, são espinhos que foram semeados por nós mesmos. E aí, nesse caso do 10ª vez, os espíritos deram um alívio para o indivíduo, mas deixaram-no por conta própria, para que ele refletisse na vida. Eu tinha um chefe no Banco do Brasil, que ele era muito durão, aparentemente muito durão, mas, na verdade, ele era muito humano. E quando um funcionário cometia algum erro, fazia alguma coisa de errada, ele ia lá, conversava, relevava, e era bastante acessível ao diálogo. Ele só tinha um jeitão de durão, mas, na verdade, ele queria educar os funcionários para que parassem de errar. Mas depois de muitas vezes, eu cansei de ver ele falando isso, esse indivíduo aqui, e ele falando com os seus botões, esse rapaz não tem jeito mesmo, vou deixar o trem pegar. A princípio eu não entendi aquela expressão, mas na verdade ele estava protegendo esse indivíduo por muitas vezes. Mas chegou um momento que ele falou, ele não merece a minha proteção, ele vai continuar folgado. Então ele tem que começar a responder pelos seus atos, para a partir daí, aí sim, quando ele voltar à disciplina, ele começa a receber as benesses, tanto lá do meu chefe no Banco do Brasil, como dos espíritos que nos dão assistência quando merecemos. Sidney, a nossa próxima pergunta, ela vem de encontro a um momento que as pessoas sempre procuram durante a vida. Eu não sei se eu posso estar enganado, eles procuram tanto isso e esquecem-se de outras coisas. Aí vem a pergunta para você. Quem possui riquezas, vamos dizer aí bastante riquezas, consegue alcançar o equilíbrio, Sidney? Há uma expressão de Jesus, um texto evangélico, que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Richard Simonetti costumava dizer que isso dava a impressão de que os espíritos superiores têm um santo horror à riqueza e de que rico não vai para o céu. Não é verdade. O que ele queria dizer é que a provação da riqueza é mais pesada, ela é mais sedutora, mas nem por isso o rico, a pessoa abastada, ela está impedida de progredir, de fazer o melhor e ajudar outras pessoas. Nós temos, por exemplo, uma fundação que trouxe para nós aí, está trazendo para nós muitos benefícios. Bill Gates e a sua ex-esposa Melinda Gates, mais um outro bilionário amigo deles, criaram uma fundação e com isso eles estão destinando recursos milionários de outros milionários em favor das vacinas, em favor de novas condições de vida para povos que passam por dificuldades, tanto no centro da África, como na Síria, em outros lugares do mundo. Enfim, eles estão conscientes de que
além da tecnologia, da inteligência e da cultura, eles receberam também a riqueza, o dinheiro, e estão fazendo bom uso dessa riqueza. São criaturas que merecem o nosso respeito. Então, tanto o rico como o pobre têm condições de ajudar o semelhante, melhorar-se a si mesmo e dar um pouco de si para o próximo. A passagem do óbolo da viúva é extraordinária, valorizando um níquelzinho que a mulher, que tinha dificuldade até de sobreviver, trouxe para ajudar o semelhante. E quanto maior a dificuldade que você tem, mais dificuldade para o seu momento, se mesmo assim você estende a mão para o outro, você está cumprindo com a sua obrigação de bom cristão. E não importa a religião que você tenha, o que importa é que você passe a praticar a espiritualização. O que é isso? É preocupar-se com o seu comportamento, preocupar-se com o semelhante, preocupar-se com o seu planeta, com a sua sociedade, fazendo o melhor. Não importa se você seja rico, pobre, tenha muito ou pouco dinheiro, cada um de nós pode sim dar a sua contribuição em favor de um mundo melhor. Ô Sidney, ainda falando um pouco aí sobre a riqueza, foi isso que aconteceu com personagens descritos por André Luiz naquela obra No Mundo Maior? Na verdade, foi um encontro bem interessante. Se por um lado eu citei aí um bom exemplo das pessoas que fazem bom uso do seu dinheiro, da sua riqueza, por outro lado, André Luiz, de repente, notou que dois velhinhos, lá no plano espiritual, estavam segurando de encontro ao peito fragmentos de lama, como se fossem ouro, como se fossem riquezas. Eles estavam assim assustados, não sabiam para onde ir. E aí, de repente, ele ouviu uma voz e identificou, num daqueles velhinhos, o seu querido avô Cláudio, que sempre o ajudara, inclusive custeara os seus estudos como médico aqui na Terra. Mas acontece que Cláudio e outros, inclusive aquele que estava ao seu lado, eles, aqui na Terra, utilizaram-se muito mal do seu dinheiro e usaram de todos os recursos possíveis com fins egoísticos. Eles, na verdade, não importava quem estivesse na frente. Eles queriam a vantagem. Agora foram para o plano espiritual com sérios comprometimentos. E era ele que estava ali na frente de André, desesperado. O seu querido avô havia desencarnado 40 anos atrás e mesmo assim achava que estava vivo, que estava querendo mais riquezas e estava curtindo aquela vida espinhosa pela qual ele havia passado. E ele então, num salto, apresentou-se e pegou o avô no colo. Vovô Cláudio, o senhor não me conhece mais? Então, amparado pelo mentor Calderaro, eis que também estava emocionado com aquela cena, André sustentou o avô Cláudio nos braços e o levou, transportou-o para um local adequado para que ele reiniciasse o seu retorno à realidade espiritual. Então, nós temos aí bons e maus exemplos, tanto de pobres e ricos. O que importa é que nós façamos da vida um hino ao trabalho, à comiseração, à fraternidade, à solidariedade, dando de nós um pouco em favor do próximo. Não importa a religião dele, o time que ele torce, a cor da pele, se é homem, se é mulher, não importa a sua orientação sexual, onde ele nasceu, o seu sotaque, não importa nada disso. O que importa é que todos nós somos iguais, somos irmãos. A pandemia escancarou isso. Ela atingiu pobres e ricos, negros e brancos, pobres e ricos e pessoas de todas as partes do mundo, mostrando que todos nós somos iguais perante Deus e temos que estender a mão ao semelhante. Voltando à questão da semeadura
e do bumerangue. Aquilo que eu mando para o próximo, mando para a vida, retorna para mim, como se fosse um bumerangue, trazendo exatamente aquilo que eu lancei. Ô Sidney, essa próxima questão, ela tem assim uma característica que é até boa, que é consoladora. Inclusive, recentemente a gente tem gravado um programa onde você redigiu um artigo e a gente está falando sobre a fé, sentimento ou comportamento. E muitas pessoas passam por situações durante a vida e chega um determinado momento onde aquele ânimo, aquele ímpeto de tentar, de prosseguir, ele meio que vai acabando aquele combustível e a pessoa realmente desanima. Aí vem a nossa pergunta para você. É possível contar realmente com os espíritos nos momentos difíceis de nossa vida? Principalmente quando a esperança se esvai com o sofrimento, Sidney? Na verdade, todas as preces são ouvidas. Quando oramos, fazemos a sintonia com o mais alto. É como se estivéssemos mandando um fio para fazer, buscando uma carga de energia para a nossa bateria que está esgotada. Agora, essa conexão, seja ela com Jesus, com os bons espíritos, com o santo da nossa devoção, com o Espírito Santo, ela se estabelece, sempre. Agora, o que vem de volta de energia para nós, vai depender do nosso merecimento. Eu tenho uma história contada por Allan Kardec, na Revista Espírita, de uma senhora, ela está também no Livro dos Médiuns. Uma senhora estava prestes a ser expulsa de casa. O marido havia morrido. E os seus enteados, que ela havia criado como se fossem seus filhos, eles estavam empolgados, fascinados pela riqueza, queriam destituí-la de todos os bens. Ela teria que mudar daquela casa e sabe-se lá como que ela iria sobreviver. Uma ingratidão da parte dos enteados. O seu desespero estava no auge, quando nas suas orações, de repente, inesperadamente, ela recebe a visita do seu marido, e que convidou a segui-la pela casa. Evidentemente, ela estava dormindo, ela estava no estado de desdobramento, e o marido a conduziu o seu espírito até a sua velha escrivaninha. Chegando lá, ela falou, olha, aqui dentro existe uma gaveta, um compartimento secreto, com as minhas últimas disposições, assegurando a você o usufruto desta casa e uma renda mensal que vai mantê-la até o resto da vida. Eu já estava achando, prevendo que os meus filhos poderiam ser ingratos em relação a você, por isso tomei as minhas precauções. Você vê, com a ajuda do plano espiritual, que evidentemente permitiu a presença do marido ali, ela devia ser uma pessoa muito boa, as suas preces foram ouvidas, ela conseguiu aqueles documentos, e no dia do testamento, ela abriu a gaveta secreta, mostrou para o testamenteiro os documentos mostrados pelo marido e teve a sua salvação. Tudo obra do alto. Deus permitiu que aquela mulher fosse agraciada, fosse ajudada. Com essa autorização, o marido pôde vir até ali e mostrar a ela esse testamento que estava guardado secretamente. Ela, possivelmente, com toda certeza, possivelmente não, com toda certeza, tinha méritos para receber aquela ajuda. E a sua oração foi respondida com essa atitude, mostrando que sempre, sempre, nós podemos contar com os espíritos superiores. E se você que está me vendo não acredita em espírito, podemos contar com os santos, podemos contar com Maria, podemos contar com Jesus em todos os momentos difíceis de nossas vidas. Sidney, Mônica, mãe de Aurélio Agostinho, chegou a desistir de buscar a regeneração e a conversão do seu filho ao cristianismo? O que reavivou as suas esperanças, Sidney? Nós estamos falando de dois personagens que foram canonizados pela Igreja Católica.
Eu sempre digo que Mônica foi canonizada pelo trabalho que Santo Agostinho deu para ela. Santo Agostinho era da pá virada. Ele nasceu na África, num território que fazia parte de Roma, então ele era romano, e aprontou muitas coisas por lá, veio para Milão e continuou aprontando. E a mãe tentando ajudá-lo, tentando auxiliá-lo, tentando abrir seus olhos. Porque o seu pai era pagão e influenciou muito a sua vida. E Santo Agostinho, no caso aqui, na verdade, ele não era santo ainda, né? Não havia sido canonizado. Ele continuou com a sua vida libertina e a sua mãe tentando ajudá-lo. Até que, uma certa ocasião, ele estava nos fundos da sua casa. Isso aconteceu no ano de 386. De repente, ele começou a ouvir uma espécie de cântico. Parecia uma criança invisível, pareciam pássaros. Mas ele interpretou como sendo as seguintes palavras: toma e lê, toma e lê. Na verdade, pelos méritos, pela intercessão da sua mãe, e porque os espíritos, assim como havia acontecido já com Paulo de Tarso, que vocês sabem, era um perseguidor dos cristãos, quando chamava-se Saulo, e recebeu de Jesus um investimento e se transformou no gigante do Evangelho, que aliás fez com que Jesus fosse conhecido de maneira universal. Com ele, com Agostinho, aconteceu a mesma coisa. Ele recebeu um investimento da espiritualidade através da intercessão da sua mãe. E vieram os espíritos e disseram: toma e lê, toma e lê. Estavam se referindo à epístola de Paulo aos Romanos, e ele leu no capítulo 13, versículos 13 e 14. Vou repetir caso você queira consultar. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 13 e 14, o texto que conduziu Agostinho para a sua transformação moral. Ele se transformou um dos maiores intelectuais e oradores do cristianismo. Ele comia frugalmente, trabalhava muitas vezes, desprezava fofocas, tentações. Ele fazia às vezes até 2 sermões por dia, cuidou dos negócios financeiros da igreja. Sua vida nunca foi tranquila. Chegava a pregar 2 vezes ao dia, ministrava catequese, resolvia questões de justiça, atendia pobres e órfãos, mesmo com a sua autoridade de bispo, o bispo de Hipona. O seu pensamento influenciou a visão do homem na terra. Na verdade, ele agrada gregos e troianos. Olha só, Santo Agostinho é reverenciado na Santa Igreja Católica como santo e também na Igreja Anglicana. É considerado o pai teólogo de muitos protestantes, principalmente os calvinistas e luteranos. É louvado pela Igreja Ortodoxa Oriental e é respeitado e citado pelos espíritas, porque ele foi um dos elaboradores da obra O Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês, a título de encerramento, uma frase que ele diz no Livro dos Espíritos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que eu tinha feito e perguntava a mim mesmo se eu faltara com algum dever, se alguém tiver algum motivo para de mim se queixar. Mais ou menos assim, há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje, da qual eu tenho que me envergonhar? Foi assim, diz Agostinho no Livro dos Espíritos, que eu consegui me transformar num homem de bem. Nós estamos nos aproximando aí do final do nosso Pinga Fogo de hoje.
em mais essa reunião aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, mas acredito que dê tempo de mais uma pergunta para o Sidney. E essa pergunta não veio em hora melhor, né? Porque no final agora que a gente ainda fala sobre a esperança. Sidney, se a esperança tem como alicerces o conhecimento e a devoção espiritual, como se comportam os ignorantes e os descrentes diante de uma fatalidade? Infelizmente, Theo, muitas pessoas especializam-se em várias atividades, se tornam grandes executivos, grandes intelectuais, mas despreocupam-se da vida espiritual. E eu quero contar a história rapidinha de um grande historiador, um homem em relação ao qual eu tenho muito respeito, e ele é um grande historiador. Estou me referindo a Boris Fausto. E numa das suas obras, ele foi colhido assim, inesperadamente, pelo falecimento da esposa Sinira. E ele diz mais ou menos assim: estou só em São Paulo, no primeiro mês após o falecimento de Sinira. Basta escrever falecimento e um frio me atravessa. Mas é melhor escrever falecimento do que morte, porque falecimento lembra desfalecimento, uma saída de cena temporária, porque Sinira é a figura vital e não se compatibiliza com essa ideia de extinção. Então, ele foi pego de calças curtas, como diria o meu pai. E ele falava com ela, ali no túmulo, na certeza que ela não estava ali. Mas eu quero dizer da minha saudade, que você tem que acordar do seu sono eterno, que expressão horrível, dizia ele. Eu derramo lágrimas amargas. Então, Boris Fausto foi e é um intelectual extraordinário, mas ele sofreu muito com o desencarne da sua esposa Sinira e aprendeu ali a duras penas que ela está viva. Não se pode perder uma intelectualidade como a da esposa dele, assim como não pode se perder outras tantas criaturas que estudaram, fazem o bem para os outros, mas de repente morrem e se perdem no limbo, no purgatório ou coisa assim. Não, eles continuam com a sua jornada. Por isso, temos que nos apegar ao conhecimento, ao estudo. Olha só o mandamento que nos é proposto por Kardec. Amai-vos, em primeiro lugar, instruí-vos. Nós temos que modelar, moldar os nossos sentimentos e temos que buscar a cultura, temos que buscar o aprendizado. Todos nós somos espíritos em evolução, estamos caminhando, estamos com excelentes condições para finalizar esta vida de uma maneira melhor, voltarmos ao plano espiritual com a nossa missão cumprida. De que forma? Semeando o bem, estudando, fazendo o melhor possível, evitando a mentira, o ódio, o ressentimento, usando da empatia, pensando no semelhante, no próximo. Desta maneira, estamos fazendo a bendita semeadura, que vai nos dar futuramente bons frutos. Com isso, estaremos dando o primeiro passo em favor da nossa evolução espiritual. Agradeço a atenção de todos, agradeço as perguntas elaboradas pelo Theo Oliveira e espero que você que me acompanhou possa fazer a reflexão devida em torno desses assuntos, dessas propostas, porque é desta forma que nós vamos melhorar o ritmo do nosso progresso e voltar um dia ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. Que Jesus continue nos abençoando. Obrigado, Sidney, e obrigado você que sempre acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Só lembrando a vocês, esse formato de palestra em estilo pinga-fogo, toda segunda-feira de cada mês, nós teremos um programa nesse formato. Então, muito obrigado, agradecendo também aos bons espíritos por estar sempre nos acompanhando e nos proporcionando esses momentos de aprendizado.
A gente se encontra novamente no próximo mês para mais um programa Pinga Fogo nas palestras do Centro Espírita Amor e Caridade. Que Jesus esteja sempre conosco.